Brethren! Começar esse vídeo com a seguinte historinha de história. Era uma vez um professor de inglês cansado pra caralho. Essa é a história, o fim. Hoje estaremos falando sobre uma pergunta de gramática que foi feita por algumas pessoas. E essa coisa é o passive voice. E as pessoas que pediram foram várias, né? Acho que foi aquele lance quando uma pessoa pede, outras acham que é uma boa ideia e só fazem Ctrl+C, Ctrl+V como aconteceu já antes, tinha tipo uma linha de passive voice. O interessante sobre essa frase gramática é que não tem muito material nela para que ela seja chamada de uma frase gramática. Ela descreve uma composição de frase, mas as coisas que estão dentro dessa composição são muito simples. Eu vou falar sobre ela aqui e eu espero que eu possa tirar suas dúvidas, mas certamente eu creio muito que eu farei porque não tem muita complicação nisso. Passive voice é uma palavra usada para descrever uma frase na qual uma ação é documentada como feita, mas sem falar que ninguém a fez. Em vez de falar eu trabalhei no relatório, então a frase seria o relatório foi terminado. Em vez de falar ele dirigiu o carro, seria o carro foi dirigido. É uma frase que começa com o sofredor, né? Com a pessoa que sofre a ação. E é realmente muito simples. Vamos pegar uma frase aqui, esse vídeo vai ser o vídeo mais curto da história do Mr. Maia. Então faço aqui essa regra. Vamos pegar uma frase que deveria ser passive voice. Em vez de falar John saw the game, podemos mudar a frase para the game was seen by John. Que seria aqui embaixo. Isso seria o chamado passive voice que nós falamos, né? A voz passiva nem fez ação nenhuma nessa frase. Agora, quais são as coisas que vale a pena considerar para que essa frase seja perfeita sempre? Se nós pensamos em fazê-la em português, se você pensa isso e nada de errado nisso, tem algumas coisas que tem que se lembrar. Primeiramente, no português você vai falar a palavra foi. O jogo foi visto pelo João. O carro foi dirigido por Margarete. Esse vídeo foi feito para uma pessoa que está morrendo de sono. Todas essas frases tem com a palavra, como na segunda da frase, foi, como uma que no inglês tem duas traduções, né? O was e o went. E nesses casos, em passive voice, você só vai usar a versão de foi que é was, tá? Eu quero o foi que é o passado de é. O vídeo é assistido. Então, quando eu quero falar que o vídeo foi assistido, seria o passado disso, o was. O went vai ser o foi de se locomoveu, né? Se eu quero falar o Zé foi para a biblioteca, seria Zach. Zé em inglês é Zach. Não, seria Joseph. Meu, nem os nomes estão sendo. Seria Joseph went to the library. Aí sim, seria went, que é o passado do ir. O problema nesse caso é o português, em qual a palavra foi tem dois significados. Então nós queremos, sempre que formos falar na frase a câmera foi vendida, a luz foi ligada, foi acesa, é o was ou were que nós vamos usar. E depois disso é muito simples, nós seguimos apenas com o verbo no passado particípio. Então falamos, o trabalho foi feito, the work was done, simples assim. Ou só, John did the work. Ou podíamos falar, em outra frase, por exemplo, o João venceu a corrida, John won the race. Podíamos mudar para the race was won by John. A corrida foi vencida pelo John. E é assim que um passive voice funciona. Só isso, né? Algumas coisas que são pedidas, acho que isso é um testamento de como o inglês pode parecer mais intimidante que realmente é. Algumas coisas que são pedidas são tão fáceis que dá nisso. É uma explicação muito rápida. Então, zen, relax. Vou fazer a revisão agora e vocês nunca mais terão dúvidas sobre passive voice na vida. Passive voice, a voz passiva, é uma montagem de frase que é feita quando eu não quero dizer quem faz uma ação. Eu começo a frase com a pessoa na qual a ação age, né? E depois falo que essa pessoa sofreu a ação. A luz foi acesa, já usei essa frase. A verdade foi dita, a mensagem foi entregue, o e-mail foi enviado. Todos eles são exemplos do passive voice. Para que nós possamos fazer um passive voice corretamente, nós temos que levar em consideração que o nosso foi, se pensarmos em português, não pode ser went, que também é um foi, mas que sim será a palavra was ou were, dependendo do sujeito em questão. Se for plural vai ser were, se for singular vai ser was, e claro, se for negativo vai ser wasn't e weren't. É assim que tem que ser, e depois nós temos que saber o passado particípio do verbo, porque vai sempre estar no passado particípio. O filme foi assistido, o avião foi pilotado, as palavras foram ditas, a dor foi sentida. Sei lá, ficando mais e mais dramático esse negócio aqui. E é apenas isso. Saibam o sujeito e depois que a palavra seguindo vai ser se ele estar no passado, was or were, e depois o verbo vai estar no passado particípio. E se quiser depois,
coloque um pelo Zé, pelo Matheus, pelo Josias, seria by Zé, by Matheus, by Josias. Aí vai pensar, mas esse pelo não pode ser for? Não pode. Vai ter que ser by, no caso de passive voice, BY. Agora, por que vai ser by e por que ele não vai ser for? Qual que é a diferença? Bem, para isso, ligue-se no próximo vídeo do Mr. Maia. Legal, né? Acabei de pensar nisso. Então, vamos começar a fazer isso agora. Dá um suspense, né? Aqui, para a próxima coisa. Agora, se quer saber disso, acho que o próximo vai ser sobre isso. A não ser se vocês não quiserem pedir outra coisa, aí vai ser sobre outra coisa. Quem manda aqui é vocês. Twitter, YouTube, Facebook. Agora tô afim de fazer o Borbos falar. Twitter, YouTube, Facebook. Mr. Maia. Yeah. Evangels, acho que a coisa mais importante que nós queremos falar sobre aqui é o fato de que nós estamos trabalhando ao vivo com vocês agora para tirar suas dúvidas em tempo real. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, nós estamos na internet ensinando vocês, todos que quiserem se cadastrar através desse e-mail aqui para trabalhar conosco. Aí você estará nos escrevendo e se comunicando conosco em tempo real e entendendo tudo que nós temos para falar sobre aí. Então, entrem aqui, se cadastrem, não importa que dia que você está vendo esse vídeo, nessa quarta-feira agora vai ter de novo. Então, se estiver interessado, será um grande prazer tê-los lá. E é só isso. É um prazer agora terminar o que oficialmente foi a regra mais simples que eu talvez jamais falei sobre na minha vida. Realmente, eu estava pensando em outras, mas não, essa aqui took the cake. Obrigado por terem pedido ela, foi um vídeo muito fácil de fazer. I'm Mr. Maia, behind the camera is the awesome and talented Mr. Borba. Peace, stay strong.